Oi, galerinha do nono ano! Estamos aqui para mais uma aula de ciências. Nós estamos falando sobre a química, né? Que é uma ciência muito importante, assim como as demais. A gente já viu bastante assunto dentro da nossa química, né? Nós falamos sobre alquimia, falamos sobre a origem da química, falamos sobre a importância do estudo da evolução dos modelos atômicos. Só que como a gente falou de modelo atômico, é muito bom a gente ter em mente como que é organizada a estrutura do átomo, como que esses átomos formam elementos. Por isso que nós estamos trabalhando sobre átomos e elementos químicos, para a gente poder ter um conhecimento melhor e mais aprofundado. Vamos lá para a nossa aula de hoje, para a gente ver o que nós vamos trabalhar? Então, nós estamos aqui trabalhando sobre átomos e elementos químicos, parte 4. Dentro desse conteúdo, a gente já viu a evolução dos modelos atômicos, né? Vocês lembram lá, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, né? Que são os modelos, Rutherford, Bohr são os atuais. E hoje nós vamos falar sobre o elemento químico. Quando a gente fala sobre o elemento químico, é muito bom você pegar aquela ideia que nós trabalhamos sobre o átomo, como que é a estrutura do átomo, aí você vai lembrar, o átomo, ele é uma esferazinha onde, lá no núcleo, muito pequeno, nós temos a maior massa dele, que é formada pelos prótons e pelos nêutrons. Prótons de cargas positivas e os nêutrons não apresentam carga. Ao redor desse núcleo, nós temos os orbitais. Uma sequência de orbitais, estando na mesma distância do núcleo, nós temos as camadas, né? Uma camada eletrônica, ela é um conjunto de orbitais que se encontram na mesma distância em relação ao núcleo. Lá dentro dos orbitais, nós temos a maior probabilidade de localizar um elétron. Então, o elétron ele vai estar onde no nosso átomo? Na parte externa. Na parte interna, nós teremos apenas os prótons e os nêutrons. Como nós sabemos que os elétrons têm carga negativa e os prótons carga positiva, nós temos essa atração que mantém o elétron flutuando, digamos assim, em órbita ao redor do núcleo. Esses níveis de energia, que são as camadas, eles são explicados lá no modelo de Niels Bohr, onde ele fala que o elétron ele vai estar em uma camada eletrônica de nível energético compatível com o dele. Então, se lá no núcleo nós temos os prótons e os nêutrons, na primeira camada ao redor do núcleo nós temos a camada de menor energia. Isso por quê? O que nós temos, né? A atração do negativo pelo positivo. Como o próton e o elétron estão relativamente próximos na primeira camada, ela vai ser uma camada que necessita de menor energia para se manter ali atraída do núcleo. À medida que a gente vai se distanciando do núcleo, nós vamos ter as camadas de maior energia. Ótimo? Então, a gente já entendeu a estrutura do átomo. Mas como é que se forma o elemento químico? A gente sabe que o átomo é formado por partículas subatômicas. Mas e o elemento? Um átomo só já é o elemento químico? Essa é a questão que nós vamos trabalhar na aula de hoje. E por isso que a gente trouxe um exemplo para a gente poder estar familiarizando melhor vocês com esse conteúdo. Vamos lá para a gente ler? Então aqui, ó, pense em uma gota do elemento químico mercúrio. Ela pode ser subdividida em outras gotas menores, que continuarão sendo mercúrio, pois conservam as mesmas propriedades. Propriedade de quem? Do nosso elemento químico mercúrio. Do mesmo modo, o elemento químico ele vai ser um conjunto de átomos com o mesmo número atômico, mas a menor parte é apenas um átomo. Então, a menor parte de um elemento químico, ele é apenas um átomo. Mas quem é o elemento químico de um modo geral? Vai ser o conjunto de átomos de mesmo número atômico. É isso mesmo, pessoal. A gente falou um pouquinho sobre o número atômico, né? Lá depois dos modelos atômicos. E nós vimos que o número atômico de um elemento,
ele nada mais é que a quantidade de prótons que ele tem lá no seu núcleo. Isso porque, durante uma reação química, vamos aqui comigo, durante uma reação química, o que vai acontecer? Nós vamos ter a valência, que é a camada mais externa do átomo, interagindo com a valência de um outro átomo. Durante essa interação, em algumas situações, que são as ligações iônicas, nós vamos ter átomos, elementos químicos que vão estar perdendo elétrons, né? Átomos que vão estar cedendo e outros que vão estar recebendo. Então, durante as reações químicas, a gente vai perceber que o número de elétrons de um átomo para o outro pode variar, de acordo com a sua interação. Já o número de prótons que está lá no núcleo do átomo, esse não vai variar. Por isso que ele é o nosso número atômico, é a identidade do nosso átomo. Então, ali, quando a gente tem vários átomos com o mesmo número atômico, eles vão se agrupar e vão formar o que nós chamamos de elemento químico, tá? Elemento químico. Tanto é que quando a gente for trabalhar a massa atômica, vocês vão observar que ela é uma massa ponderada, onde a gente faz um cálculo de ponderação em relação aos números de massa e abundância dos isótopos de alguns átomos. Isso porque, quando nós temos os isótopos, nós temos uma quantidade diferente de nêutrons lá no núcleo do nosso elemento. E isso vai mudar o número atômico, o número de massa dele. Por isso que existem isótopos. A gente vai aprofundar isso mais lá na frente. Só que qual é o foco? Como é que é o elemento químico? Eu vou ter vários átomos idênticos ali, de número de massa igual, número atômico igual, perdão, e eles vão se agrupar. Quando eles se agrupam, eles dão origem ao que nós chamamos de elemento químico. Tranquilo? Então vamos lá para a gente continuar na nossa aula. Então aqui, hoje nós sabemos que são conhecidos 118 elementos químicos, e eles estão lá na nossa tabela periódica, tá? Desses 118, 92 são naturais e 26 são artificiais. Então aí a gente tem o átomo sozinho. Quando átomos de números atômicos idênticos se unem, eles formam o que nós conhecemos como elemento químico. Então, quando eu estou falando átomo de carbono, eu estou falando de um átomo sozinho. Quando eu falo elemento carbono, eu estou falando de átomos de carbono que se agruparam e formaram o nosso elemento. Representação de um elemento químico. Isso aqui é muito importante para a gente, galerinha. Quando a gente se depara com algumas questões, até exercício que o professor passa para casa ou futuramente questões de vestibular, é muito importante que a gente saiba ler e interpretar as representações dos elementos químicos, ou ainda a linguagem que a química usa para se expressar. Bom, cada elemento químico é representado por um símbolo. Esses símbolos são formados por uma ou mais letras. Regra, a primeira é sempre maiúscula e a segunda, caso ela exista, ela é sempre minúscula. E outro ponto muito importante na representação. Vamos pegar um exemplo aqui que é o elemento sódio. O sódio na tabela periódica ele é representado por duas letras, o N e a letra A. Na representa o sódio. Eu não posso representar assim, ó, Na. Isso aqui não representa o elemento sódio. Na química, essa representação ela tem que ser feita de acordo com os nossos padrões, tá? No caso, o N maiúsculo vai ser esse N aqui, ó. Aqui eu posso dizer que eu estou representando o elemento sódio. Primeira letra maiúscula e quando existir a segunda letra, ela sempre vai ser minúscula. Assim, na tabela periódica, apresentada em ordem crescente de número atômico, é exatamente esse número que identifica e diferencia os elementos químicos uns dos outros. Olha só como é que fica lá na tabela. Nós vamos ter o elemento
nitrogênio, olha o número atômico dele aqui em cima, em destaque, e aqui embaixo nós vamos ter o seu número de massa, a sua massa atômica, que vai ser uma massa ponderada que a gente ainda vai aprender a calcular. Outro elemento que lá na tabela se encontra, sódio, olha o número atômico dele aqui. Eles sempre vão ser identificados pelos seus números atômicos. E aí a gente tem a massa atômica do sódio aqui. Nesse primeiro, uma única letra, maiúscula. No segundo, são duas letras, a primeira maiúscula e a segunda minúscula. Então, se a gente tem lá, por exemplo, o nosso sal de cozinha, que é Cl, o cloro, com quem? Com o sódio. Então, vai ficar NaCl. Eu consigo identificar que esse é um elemento diferente desse daqui, porque aqui eu tenho duas letras, uma minúscula e uma maiúscula. Aqui uma maiúscula e uma minúscula. Então, eu estou identificando que são dois elementos diferentes. Só que se a gente representasse tudo com letra maiúscula, ó, NaCl, como é que eu iria identificar se o Na aqui, no caso, o N é um elemento e se esse A seria um elemento diferente ou não? Por isso que nós usamos essa regrinha. Quando o símbolo do elemento apresentar duas letras, sempre a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. Assim, quando a gente tiver um composto como esse, a gente consegue diferenciar um elemento do outro. Em muitos casos, o símbolo de um elemento vem de uma ou duas letras tiradas do próprio nome do elemento, só que em latim. Por isso que alguns elementos químicos, quando a gente vê o símbolo, a gente olha e pensa, mas não tem nada a ver com o nome. Mas por quê? Porque o nome, da onde foi tirado essas letras para representar o seu símbolo, eles foram tirados do seu nome em latim. Por causa disso, nem todos os símbolos têm relação lógica com o nome do elemento em português. Então, vamos aqui, ó. O elemento alumínio, o seu símbolo, Al, dá para relacionar. Bromo, o símbolo dele, Br. Cálcio, Ca. Vejam só, primeira maiúscula, segunda minúscula. Carbono, C. Olha o chumbo, chumbo, Pb. Isso porque essas letras foram tiradas do seu nome em latim. Cloro, Cl. Os átomos e elementos químicos podem ser representados pelos símbolos acompanhados de número. No caso, seu número atômico, né, que a gente conhece como número de prótons. E o número de massa, que é conhecido como o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, nós temos essa representação do elemento químico alumínio. Aonde? Olha só aqui, ó. Número de massa, número atômico. Na tabela periódica, nós temos o inverso. O número atômico sempre vai em cima e o número de massa vai embaixo. Isso na tabela. Mas, quando a gente vai representar um elemento químico sozinho, a gente pode representar desta forma aqui, ó. Massa em cima, número atômico embaixo. Ou ainda, massa aqui, ó, em cima e o número atômico aqui embaixo. Não tem problema. Abaixo à esquerda do símbolo aparece o número atômico do elemento. Acima à esquerda ou à direita aparece um número de massa. A gente já viu como representar o elemento químico, mas e as substâncias químicas? Como que a gente faz para representar elas? Nesse caso, pessoal, a gente usa o que nós chamamos de fórmulas. Fórmulas representam substâncias químicas. É muito importante a gente saber interpretar as fórmulas, uma vez que dentro dela vai estar a representação dos elementos que estão participando para formar uma molécula daquela substância. Então, se a gente pegar a água ela não é um elemento químico. A água ela é uma substância pura. E essa substância ela é formada por átomos de hidrogênio e oxigênio. Como é que a gente representa? Através da sua fórmula molecular. Então, as fórmulas, elas sempre vão estar representando as substâncias. E os símbolos vão estar representando os elementos.
Vamos lá para a gente conhecer um pouco mais sobre as fórmulas que representam as substâncias. Então aqui, ó, certamente você já ouviu falar que a fórmula da água é H2O. Outros exemplos de fórmulas usadas pelos químicos são CO2, N2, O2. Isso aqui, ó, galera, tudo está representando substância e não apenas elemento químico. Todas as substâncias são formadas por átomos. As substâncias simples são formadas por átomos de um único elemento químico e as substâncias compostas são formadas por átomos de 2 ou mais elementos químicos diferentes. Então, se a gente pega aqui ainda a água, ó, eu tenho nela 2 átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. São elementos diferentes. Então, aqui, ó, a água é uma substância composta. Já se a gente pegar aqui o gás nitrogênio, olha só. Eu tenho aqui uma molécula formada por 2 átomos de qual elemento? Nitrogênio. Então, essa nossa substância aqui, ela é o que nós chamamos de substância simples, porque são formadas por átomos de um único elemento químico. As moléculas são as menores unidades que representam a composição característica de uma substância. Olha só, a gente viu que a menor parte de um elemento químico é o átomo. O átomo ele é a menor parte do elemento químico. E quando a gente fala da substância, a menor parte que vai representar a substância com as suas características originais são as moléculas, tá ok? Vamos lá para a gente continuar. Para representar as moléculas de uma substância, seja ela simples, seja ela composta, os químicos utilizam as fórmulas. Então, assim, por exemplo, a fórmula O2 representa uma substância cujas moléculas são formadas por 2 átomos do elemento químico oxigênio. E aí a gente tem essa diferença. Símbolo, ele vai representar o elemento químico, que, por exemplo, a gente pode ter esses símbolos aqui, ó, hidrogênio, carbono, nitrogênio, cálcio, alumínio. Eu estou falando de quem? De elemento químico. E a fórmula? A fórmula, ela representa substância pura. Por exemplo, a gente pode estar representando algumas substâncias. O gás oxigênio, gás ozônio, a água, a amônia, o gás nitrogênio. Todas são representações de substâncias puras. Nós sabemos que a gente pode estar misturando substâncias, certo? Posso misturar água e sal. Porém, para representar misturas, nós não temos fórmulas nem símbolos, tá, pessoal? Nós não temos, a gente tem fórmulas somente para representar as moléculas de uma substância pura. E para finalizar a aula, eu trouxe uma frasezinha para vocês. O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis. Aí a gente tem uma frase de José de Alencar. Só para quebrar esse clima aí, ai, química, tensão, medo, não vai entender? Relaxa. Se você se dedicar a algo, você vai atingir algum dos seus objetivos sim, e você terá sucesso em muitas coisas da sua vida, viu? E lembrando, a química ela está em tudo, ela compõe tudo e é muito bom a gente aprender sobre ela para poder conviver melhor com o meio em que a gente está inserido, tá, pessoal? E a gente se vê na nossa próxima aula.